Olá, bem-vindo ao 11º episódio do Pod Emprego. O propósito desse canal tem o objetivo de tratar temas variados relacionados à carreira e mercado de trabalho. Hoje nós iremos tratar de um tema super relevante para o mercado e bastante atual, que tem sido tratado em diferentes canais de comunicação e por diferentes líderes também sobre esse tema. E aí nós iremos falar sobre liderança, os desafios das relações geracionais nas empresas. E eu trago aí uma reflexão super importante. É a primeira vez que nós nos deparamos com empresas que estão aí, a primeira vez na história onde as empresas têm até 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente. E isso é um pouco desafiador. É super importante que as empresas consigam gerir e superar esses desafios diários para que consigam maximizar resultados e buscar ambientes com maior inovação também. Aliás, a diversidade provoca a inovação diretamente. Então, certamente é um ambiente que vai fomentar muito. Toda a questão do suporte que essas lideranças dão e darão a esses profissionais aí de diferentes gerações também traz um impacto muito forte para o mercado e para as empresas também, que precisam cada vez mais se adaptarem a essa nova realidade. Eu sou a Lucila Rosa, tenho mais de 15 anos de experiência na área de recursos humanos, já vivi uma transição de carreira na prática, sou enfermeira de formação, atuei um período bem pequeno na área assistencial e aí entendi que eu precisaria recomeçar, que meu propósito era um pouco além e um pouco diferente naquele momento, daquele propósito, naquele momento de decisão. E foi quando eu cursei administração de empresas e até chegar na área de recursos humanos. Eu fundei a Emprego há mais de 6 anos e hoje sou responsável pela gestão de projetos diversos em clientes em todo o Brasil, junto de uma equipe sênior. O que me traz um brilho nos olhos e uma vontade gigantesca de realizar e transformar vidas diariamente. Eu estou muito feliz de receber essa convidada super especial. É uma super convidada, afinal de contas ela tem uma grande experiência dentro da área de gente e gestão e uma experiência que traz insights muito relevantes por conta de toda a expertise em processos aí envolvendo transformação digital, automatização da área de recursos humanos e com o intuito de trazer para as organizações cada vez mais informações atuais, essa conexão entre áreas e entre mercado de uma forma muito ampla. Eu gostaria de convidar a Ana Carolina de Bonifácio. Muito obrigada pelo aceite do convite aí para participar do 11º episódio. Obrigada, Lucila. Eu que agradeço. Estou muito feliz, me senti muito honrada com o convite e espero poder contribuir aí um pouquinho com esse trabalho muito legal que você faz. Já acompanha há um tempo, né? Aliás, a gente já se conhece há um tempo. Sim. Então é uma responsabilidade também, né? Tá aqui, tá podendo participar desse 11º episódio. Eu sou uma entusiasta de podcast, né? Então, para mim, é mais interessante ainda poder esse formato, né? Porque eu ouço podcast todos os dias. Então, eu acho que talvez seja esse novo formato que me atraia bastante também tá aqui. Que ótimo. Muito obrigada pelas palavras. Acho que é algo, uma forma de trazer um conteúdo qualificado para os profissionais, de uma forma muito didática e com insights práticos, com insights importantes para o mercado também, e trazendo essa conexão da área de recursos humanos aí dentro de uma perspectiva de uma liderança feminina que traz uma relevância e também para o mercado. Hoje você atua no agro, né? Como gerente de gente e gestão da Premix. Exato. E queria pedir para você se apresentar, contar um pouco mais sobre você, sua trajetória também. Tá bom. Bom, vou começar falando um pouquinho de mim, pela parte que eu acho que
é a parte que me conecta mais com pessoas, que eu acho que é a minha família, né? Que acho que traz um pouco desse propósito da minha vida, que é trabalhar com e para pessoas. Sim. Eu sou filha do Maurício e da Regina, sou mãe de pet de 2 cachorrinhas adotadas e parceira de vida do João. Eu costumo falar que, assim, eu sou apaixonada por gente. E desde criança me conta um pouquinho, né, que eu tenho esse viés muito, muito dentro da minha personalidade, meu perfil mesmo. Que eu conversava com pessoas de criancinha, com qualquer pessoa, e gostava muito de conversar, de me conectar com pessoas, né? Então, e trabalhar na área de RH, né, na área de gente, para mim é também uma realização pessoal. Bom, falando um pouquinho, eu sou formada em psicologia pela Unesp, fiz uma especialização na área organizacional, um MBA em liderança, fiz alguns cursos, umas certificações também na área de RH, a parte comportamental, né, análise comportamental, PNL, processos, e também tenho certificação em coaching e mentoring, né? Essa é a minha formação, né? Mas comecei na área de RH em 2004, portanto, nesse ano eu completo 20 anos de carreira em RH. Passei por diversas empresas, de diversos segmentos, mas eu acho que todas elas têm um ponto em comum, que é o contexto familiar. Então, hoje eu me considero uma profissional de RH especialista em cultura familiar. Olha, super interessante. É muito interessante, porque quando eu olho, né, minha trajetória toda foi dentro de empresas familiares. Comecei na Ouro Fino, trabalhei 6 anos na Ouro Fino, foi minha primeira experiência, minha grande experiência, uma escola. Quando a Ouro Fino ainda era, né, uma empresa ainda começando a expandir, a crescer, né? Eu participei de um processo de crescimento muito grande e tive a oportunidade de trabalhar diretamente com os donos, né? Com os fundadores da empresa. Então, isso é de grande valia, sabe? Traz muito, enriquece muito a gente, né? No nosso decorrer. E depois trabalhei também em empresas do segmento de construção civil, saúde, trabalhei na educação, no Grupo SEB por 4 anos. E hoje voltei para o agro também, de novo. Olha. Na indústria, né? Estou na Premix já, completei 3 anos e meio como gerente de gestão. E hoje eu sou responsável por todos os subsistemas de RH. Tenho uma liderança direta de um time de 10 pessoas, mais 5 pessoas com uma liderança matricial, né? Tá. Que ficam nas fábricas, não são 5 fábricas, tá. Né? E os desafios, né, são enormes, né, na área de gente, né? Ai, muito legal a trajetória e a forma como você compõe através de uma empresa que tem um porte grande. Hoje você tem 5 plantas, né? Sim. Em todo o Brasil. E com uma diversidade gigantesca. Exato. Eu falo que não é só uma diversidade geracional, é uma diversidade multicultural, porque nós temos unidades em todas as regiões do Brasil, praticamente, né? Então, e a gente sabe que pela grandeza do nosso país, né, pela expansão territorial, a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, né? É muito grande. E eu que viajo para essas unidades e conheço, né, os colaboradores de outras unidades, é muito claro, né, e perceptível que a cultura é muito diferente, né? A forma, o comportamento das pessoas, ele tá muito ligado à cultura que você vive, né? Então, adaptar também essa diversidade multicultural, multirregional, né? E multigeracional, porque na Premix a gente tem aí colaboradores desde 16 anos até 70 anos, né? Isso é bastante interessante. Acho que ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos juntas aí em um evento que foi super interessante. Que também tratou do mesmo tema, né? E que trouxe insights muito importantes, olhando dentro de uma perspectiva global. Uhum. E aí, até trazendo os insights que nós tivemos ontem, queria te fazer algumas perguntas para discutir um pouco mais a fundo em relação a esse tema e entender um pouco mais dentro da realidade em que você está inserida. O agro é um segmento
onde prevalece aí o gênero masculino. Mais conservador. Muito conservador. Nós estamos inseridos em uma região com uma prevalência muito grande de empresas do agronegócio, e o que traz uma notoriedade grande. Mas queria entender aí, assim, o agro é um segmento cheio de oportunidades, mas como que tem sido essas inovações em relação a geracional aí, para que vocês continuem atraindo profissionais de diferentes faixas etárias? Nós temos a questão do aumento da expectativa de vida também, então as pessoas vão se manter úteis, trabalhando por muito mais tempo. E aí, como que nós vamos trabalhar isso no mercado? Qual que é a sua opinião? É um desafio muito grande, né? A gente, como você falou, tem esse lado conservador, né, do agro, mas a gente também entende que o caminho da inovação e da tecnologia, ele é um caminho sem volta, né? Ou seja, ou você caminha em direção a essa evolução, ou você vai ficar realmente ultrapassado, como tantas empresas que nós vimos morrer, né, ao decorrer aí de outras décadas, porque não se atentaram para as novidades, para a inovação, né? É claro que o desafio maior, quando a gente fala em gerações, a tecnologia é um ponto extremamente de conflito, né? Porque eu, como responsável pela área de gente e gestão, implantei aí nesse período que eu estou na Premix, 3 plataformas digitais, né, de RH. E eu falo que implantar a plataforma não é o maior desafio, é fazer as pessoas usarem, né? Na verdade, ele está só começando, né? Exato, né? Eu falo que fazer a parte operacional, de parametrizar e de realmente começar a usar aquela plataforma, você internamente, com o seu time, com bastante sinergia ali, a gente consegue trabalhar. Só que quando a gente leva isso, então, para o dia a dia das pessoas, aí vem o grande desafio. E aí você tem, né, uma geração, a geração Z, por exemplo, que é um nativo digital, que já nasceu com a internet, né? Que para eles né, um contexto digital, você trabalhar com plataformas, com aplicativos, né? É algo praticamente como, né, como nós, antigamente, como escrever um texto, né, no nosso caderno, né? Eles, na verdade, eles têm mais dificuldade, às vezes, para poder fazer alguma coisa mais a próprio punho do que em algum recurso tecnológico, né? Só que nesse mesmo contexto nós temos geração X e baby boomers, né? Como eu falei para você, ou seja, dentro do escritório corporativo da Premix, nós temos aí um time que fica aqui em Ribeirão Preto, né? A gente tem um time de 60 e poucas pessoas, né? E nesse escritório, num time de 60 pessoas, nós temos uma liderança que tem 66 anos e que lidera um time essencialmente geração Z, de 20 e poucos anos. Exatamente. Então, e é engraçado que eu tive a oportunidade de conversar, né? Sabendo aí do nosso bate-papo e do tema que a gente ia tratar, eu puxei 2 pessoas, né? Claro que a liderança né, essa pessoa que se dispôs a conversar comigo, a ter um papo sobre esses desafios, porque eu acho que é importante trazer exatamente assim, o que eles pensam, porque é uma coisa o que eu, como RH, penso, né? O que estão falando por aí. Mas, assim, conversar com quem sente na pele isso todos os dias, né? Então, foi muito legal. E eu conversei também com uma pessoa do time dele, né? Que tem 26 anos, e quis entender um pouquinho mais o que eles entendem como sendo algo que facilita o dia a dia, dessa diferença geracional, e o que dificulta, né? Tá. E foi legal que a liderança, né, esse líder virou para mim e falou assim: você sabe que a palavra de ordem para mim é adaptação, porque eu tenho que todos os dias me adaptar, porque eu fui criado e fui educado num modelo, e aí fui usando as palavras dele, né, num regime praticamente militar,
né? Aonde você apenas está ali para obedecer, né? E você não tinha abertura nenhuma para questionar, para expor uma ideia diferente, né? E realmente não tinha essa abertura. Sim, né? sim. A gente sabe que o que ele fala realmente foi vivido durante muitos anos, né? Dentro de contextos corporativos. E só que ele fala também que ele aprende muito com esses jovens, que eles têm muito a ensinar para ele, principalmente nessa questão de tecnologia. Porque ele fala assim, Carol, por mais que eu me esforce e eu não me considero um ignorante em tecnologia, eu nunca vou conseguir alcançar o nível de fluência e habilidade que esses jovens têm para... Aí ele usou essas palavras pra mim. Eu não seria nada sem eles aqui hoje. Com todos esses sistemas. Olha só, ele falou, eu não uma seria... perspectiva interessante, né? Exato, né? Então ele reconhece a importância de ter esse jovem, né, trabalhando junto com ele, porque ele reconhece que o mundo que nós chegamos hoje, com essa gama de recursos tecnológicos, né, que fazem parte do nosso dia a dia, ele não estaria conseguindo, né, entregar o que ele precisa entregar, porque o modo que ele sabia fazer não é mais Não é mais o que funciona. Não é mais o que funciona, né? Hoje nós temos sistemas para tudo, né, plataformas, como eu falei. O RH implanta, por exemplo, a avaliação de desempenho através de uma plataforma. Então, ele, como líder, tem que usar a plataforma para fazer né, a avaliação, para depois anotar o feedback, fazer a construção do PDI. Então, é tudo através de uma plataforma, não tem mais aquela coisa, né, do tradicional. E, por outro lado, né, o jovem da equipe dele com quem eu conversei, ele me disse que o desafio maior está na comunicação, né, no estilo de comunicação, e também... ele também relata um pouco dessa dificuldade da tecnologia, mas aí ele fala assim, não, mas aí a gente supre isso, né? Então foi muito interessante, sabe, conversar com ambos e entender um pouquinho da perspectiva de cada um. Mas o que mais me chamou a atenção é como os dois entendem que são complementares. Isso é interessante. E isso eu acho que é o grande objetivo de você realmente cultivar e incentivar que mais empresas tenham essa multiplicidade, né, diversa em todos os sentidos, né, de geração, de gênero, enfim, de todos os tipos de diversidade que a gente puder falar, né, eu acho que é o que traz grandeza, que traz riqueza para o dia a dia. Sim, sim, e até olhando dentro de uma perspectiva bastante diferente que nós tínhamos há alguns anos atrás, e para algumas empresas, e aí muitas delas, a nível Brasil, olhando dentro de uma perspectiva onde você tem a questão do etarismo, isso muito forte, e tem alguns exemplos, porque a Emprego atua também dentro do processo aí de Job Hunter. Sim. Então, com profissionais sêniors já 60 mais, 65 mais, e a perspectiva que esse profissional tem quando ele retorna ao mercado para buscar uma recolocação é assim uma enxurrada de situações bastante constrangedoras e que não vem de encontro com toda aquela carreira executiva que ele construiu durante 30 ou até 40 anos. Principalmente, eu acho que o profissional que ficou afastado do mercado, né? Eu acho que aquele que caminhou junto, né? Claro que reintegrar, quando a gente fala de uma nova empresa, é chocante. É chocante. E eu acho que em termos de como liderança, né, de gente... e responsável também por trabalhar líderes, né, desenvolver líderes. Eu acho que um grande ponto a ser desenvolvido são os vieses de preconceito, né? Muito forte. Que, assim, não dá para negar que existe, sim, né? Sim, e até, assim, dentro de uma perspectiva muito diferente. Essa semana houve uma situação onde foi recolocado um profissional que a Emprego assessorou, e um profissional sênior com 35 anos de carreira,
E ele foi recolocado em uma empresa, a última experiência profissional. Ele tinha já uma posição C-Level. Ele permaneceu por 12 anos, conduziu um projeto assim gigantesco, liderou ali o processo de M&A, então com uma grandiosidade muito importante para o negócio. E aí, em um determinado momento, ele foi desligado, e agora ele começa na próxima segunda, ele teve o aceite ontem, que ele começa na próxima segunda em uma empresa que é de um segmento que ele já teve uma experiência no passado, que ele gosta muito, por sinal, mas ele vai ter ali, vai se reportar direto a uma liderança que é bem mais jovem. Sim. Então, em alguns momentos, nós tivemos inúmeras interações durante todo esse período de assessoria, e nas últimas semanas ele me ligou por algumas vezes: Lucila, me ajuda. Ele é muito jovem, a fala dele destoa muito da forma como eu me coloco. É o que eu falei do estilo de comunicação, muito, né? É muito diferente. Muito, né? É muito diferente. É. Você acha que eu não serei eu se eu me balizar pela forma como ele se comunica? Você acha que eu permaneço? Você acha que eu chego num meio termo para que a gente consiga evoluir? Eu tenho muito interesse nessa posição. E aí houve uma questão de uma negociação ali do pacote de remuneração, e foi uma negociação super interessante, porque para ele, profissional, aí retornando, um profissional sênior, para a empresa, uma super ali escolha, sim, com um profissional sênior que já viveu muito do contexto em que a empresa está vivendo hoje. Então, que vai trazer essa senioridade aí para o que a empresa precisa. E eu costumo falar que essa bagagem de experiência não tem nenhum curso que vai conseguir fazer ninguém acessar todo esse tipo de conteúdo e informação e conhecimento que essa pessoa, que esse profissional sênior tem, né? Por mais que jovens estejam vindo aí extremamente capacitados, né? A gente tem aí hoje também, por conta, né, da tecnologia, acesso a muita informação. Sim, né? muito conteúdo. Muito conteúdo, cursos até gratuitos que você pode... Eu falo assim, hoje só não é autodidata quem não quer, né? Aprender coisas novas, né? Tá aí para todo mundo. Sim. Só não aprende quem não quer, né? Isso é um lema também que eu levo muito dentro da empresa, né? Para todo mundo, que não tem mais aquele negócio da empresa escolher o seu caminho, a sua carreira, né? O direcionamento da sua carreira. Né? Já foi. É o protagonismo, né? O que você quer para sua carreira? Você já definiu? Então, sempre que alguém vem me pedir alguma opinião em relação à carreira, eu sempre devolvo a pergunta, né? Ou seja, o que te estimula, o que te instiga, né? A aprender mais, a querer conhecer mais. Então, vai em busca disso, porque quem não vai ficar para trás, né? Com certeza. É aquela velha pergunta, quando você está entrevistando alguém, qual que é o plano de carreira? Eu tenho vontade de dar um grito nessa hora e falar... Qual que é o seu plano? Eu falo assim, né? Qual que é o seu plano, né? Porque se você não tiver um plano, você... É aquela famosa frase, né? Pra quem não sabe que caminho que é, qualquer caminho serve, né? E aí, muitas vezes, você não vai chegar onde você imaginou, porque você não planejou, né? Ou pelo menos não buscou. E acho que aí passa também pelo autoconhecimento, né? Eu acho que um pilar muito importante para qualquer desenvolvimento, né, pessoal, profissional, é se conhecer, né? Ou seja, eu tenho que conhecer quais são minhas fortalezas, quais são minhas fraquezas, aquilo que realmente é o meu motivador natural, né? Sim. Qual que é a minha essência como pessoa. Quando a gente fala de propósito, né? Propósito muda, né? Muito. Claro, o propósito que eu tinha de vida quando eu tinha 20 e poucos anos é totalmente diferente de hoje, né? Então, os propósitos vão mudando, mas a sua essência é a mesma. Eu comecei falando, a minha essência sempre foi voltada pra gente, pra comunicação, Então, assim, trabalhar hoje com o que eu trabalho,
se conecta muito com a minha essência. Meus propósitos são diferentes, né? Em cada momento de vida. Sim, que tá muito relacionado. Mas voltando um pouquinho que a gente estava comentando, né? Que hoje os jovens, eles têm muito acesso, eles conseguem se capacitar muito. Mas nada vai substituir 15, 20, 30 anos de experiência, né? De vivência. E quando eu falo vivência, é aquilo, né? É você experimentar, errar, acertar, né? Refazer, Sim. saber quais caminhos que deram certo e aqueles que não deram. Isso é só a escola da vida, né? E eu chamo essa situação aí que são as famosas horas de voo. Que você efetivamente precisa ter para se tornar um bom profissional, Sem profissional dúvida. Qualificado. E essa questão do tempo, cada vez mais dentro de um dinamismo muito diferente. Sim. Porque hoje é uma transformação gigantesca que nós estamos vivendo e, sinceramente, não sei se a gente sai disso. Olhando para a perspectiva de como que vai caminhar. A pandemia acelerou muito esse processo. Sim. Será que isso vai... Não vejo. Até porque você tem um acesso à informação, você tem mudanças o tempo todo. E aí, os profissionais precisam se atualizar, as empresas precisam se atualizar, olhando ali como marca empregadora, olhando e analisando de uma forma bastante consistente o como que elas conseguem atrair ali os melhores talentos. Afinal de contas, não é só salário. Exatamente. E eu acho que falando um pouco de geração, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito, principalmente nessa área de atração, né? Que os jovens, eles vêm em busca, essa geração Z, ela vem em busca de algo que se conecte muito com o estilo de vida deles, Sim. com a forma de pensar. É claro que do lado da empresa, né? Do lado da organização, nós somos responsáveis também por fazer esse alinhamento cultural. Porque é como a gente começou falando, né? A Premix é uma empresa do agronegócio, ela tem 45 anos, fez 45 anos esse ano de voo, né? Sim, sim. De tempo de voo. Então, carrega uma cultura, né? Que veio dos fundadores, hoje os filhos são que estão no comando e que continuam, né, levando essa cultura. A gente, claro, traz novidades, inovação, mas a essência da empresa continua, né? Então, quando a gente vai fazer escolhas, né, de candidatos, e eu sempre falo para uma equipe de recrutamento e seleção, ali é uma escolha mútua, né? De ambos os lados. Concordo. A gente não pode ficar confortável no lugar de que nós estamos oferecendo o emprego e que tem muita gente, né, muitos profissionais querendo aquele emprego, mas quando a gente determina critérios, requisitos, cultura, esse número vai reduzindo muito. Então, a hora que a gente chega no candidato ideal, já é uma, né, você trabalha com isso e sabe, né, já é uma vitória, né, quando a gente encontra, nossa, esse cumpriu ali todos, né, check, 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 chegamos nele, ok. Mas no momento ali, né, realmente da escolha, a empresa fez toda essa avaliação, mas do outro lado, ele também está fazendo a avaliação. Ele também está olhando as suas redes sociais, as redes sociais da empresa, para entender se o que a empresa demonstra ali conversa, né, com o estilo de vida, com a essência daquela pessoa. Sim. Hoje, a gente fala assim, as pessoas não buscam mais emprego, elas buscam um trabalho com o qual ela possa contribuir, né? O emprego lá atrás... Já foi, né? Que é aquela coisa, eu vou trabalhar das 8 às 6, ganhar meu salário, ir embora e tal. Não, você era um recurso, né? Por isso que chamava até recurso. E hoje não, né? Hoje nós somos todos colaboradores, né? De um propósito comum, de um objetivo comum. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, assim, entender que eles estão buscando muito mais do que um emprego, do que salário. Eu já vi candidatos desistirem da vaga por não ter determinados benefícios flexíveis que ele tinha na outra
na empresa que ele trabalhava no momento, por, enfim, diversas coisas que atualmente fazem parte do pacote, né? Sim. Do pacote de atração. Sim. Acho que considero aí algo bastante interessante, porque dependendo do segmento, você não consegue trazer essas adequações para todos, o que causa uma questão interna muito complexa. Sim. E aí o que é administrativo, o que é para os executivos funciona de uma forma, para o administrativo ali posições middle e especialistas de uma outra forma, e o operacional dentro de uma condição completamente diferente, o que acaba trazendo diretamente ruídos muito grandes, né? Sim. E um descontentamento muito grande com a empresa. Sim, e aí isso resulta nos altos níveis de turnover que nós estamos vendo, né? Em todos os segmentos, de todos os tamanhos de empresa. Para onde você vai, a gente conversa sobre isso, né? Até porque eu entendo também que tem tido muito um comportamento dos jovens de experimentação, sabe? Muito. Então, assim, vou experimentar lá para ver se dá certo, né? E aí fica 15, 20 dias e fala, acho que eu não gostei, não. Então, é exatamente isso, né? Fala assim, gente, eu acho que aí a gente vai entrar em questões como o quanto essas pessoas foram, até aquele momento de vida, né? Elas foram estimuladas a realmente fazer escolhas mais assertivas, Sim. tomar decisões, né? Porque se a gente vê educações aonde os jovens não foram estimulados a tomar decisão, sempre alguém tomou uma decisão por ele, sempre alguém fez uma escolha por ele, e a gente vê muitas criações dessa maneira, né? Muito. A hora que chega ali, ele não sabe fazer aquela escolha, não sabe tomar aquela decisão de uma maneira mais assertiva. E aí vai pela experimentação. E aí nessa experimentação não gostei, vou para outro lugar, não gostei, vou para outro lugar. Aí você vê currículos, né, extremamente instáveis, né, vamos dizer assim. Hoje a gente até abre um pouco o nosso preconceito, né? Sim, Tira um sim. pouco o nosso preconceito para esse... Porque senão a gente não vai encontrar pessoas. Mas assim, eu não deixo de perguntar, né? Me conta um pouquinho sobre todas essas transições, né? Porque precisa fazer sentido. Porque senão, se for uma coisa de só tomada de decisões e escolhas erradas, será que você não está fazendo mais uma escolha errada, né? Sim, e algo que muitas vezes não está ali na empresa ou no próximo desafio, e muito mais da forma como você está fazendo essa escolha. E você precisa buscar esse autoconhecimento para direcionar onde você vai ser assertivo na sua próxima escolha, porque não dá para ser um tiro ao alvo. E por isso que eu tenho muito estimulado, né, as pessoas, sempre quando me perguntam, o que você me recomenda, que curso você me recomenda fazer, eu falei, você já começou buscando autoconhecimento? Sim. Cursos voltados, por exemplo, à inteligência emocional, porque isso são pré-requisitos muito mais importantes do que ferramentas que você aprende aí até no dia a dia, né? Então, assim, antes de fazer um MBA em gestão de negócios, ou busque autoconhecimento, cursos, né, voltados para essa introspecção de você se entender e perceber como o seu comportamento aparece. Porque isso vai te facilitar tanto o seu caminho, né? Vai facilitar tanto suas tomadas de decisões, suas escolhas, né? E até no dia a dia, né? As pessoas com inteligência emocional acabam sobressaindo. Muito, né? muito. E até olhando dentro de uma perspectiva, o quanto que soft skills traz uma relevância para o profissional. Aquele momento onde você tinha ali uma equação hard skills, soft skills, e aí hard skills sempre sobressaía. Não, que afinal de contas, isso você consegue capacitar internamente. Sim. Mas eu preciso de um colaborador que venha com inteligência emocional, que venha com muita capacidade aí de adaptação dentro de um ambiente de mudança constante. E diverso. Extremamente. Eu conversei com esse líder, né? Ele até comentou comigo, é muito fácil trabalhar com pessoas que são muito iguais, né? E seria
algo muito confortável, Sim. né? Mas a gente sabe que o mundo não é assim, né? A gente tem uma pluralidade muito grande. Então, treinar essas lideranças para adaptar, para trabalhar com diversos tipos de pessoas é muito importante, né? Muito, muito. E trazendo dentro de um contexto super amplo. E o como navegar por esse mar aí de diferentes gerações, de diferentes contextos, diferentes níveis de ambição, diferentes possibilidades, né, para o mercado. Queria te fazer mais algumas perguntas. Vamos lá. Dentro aí da sua experiência, você já até comentou um pouco, falando sobre esse desafio geracional. Acho que hoje nós já temos no mercado de trabalho o encontro de 2, 3 ou até 4 gerações dentro de um mesmo ambiente. E eu queria entender um pouco da sua opinião aí sobre a geração Z e como que você avalia como, na sua perspectiva, como que é trabalhar com a geração Z. Realmente difícil, como é falado? Você sabe que tem pessoas que pensam diferente em relação a essa diversidade geracional. Sim. Tem pessoas que não acreditam que existam essas diferenças, né? E que a gente está falando simplesmente de pessoas, né? E aquelas que realmente acreditam nas diferenças geracionais, né? Eu confesso que eu fico no meio termo, vamos lá, né? Eu acho que ficar também rotulando, geração Z, geração Y, geração X, né? Eu, por exemplo, né, sou da geração X, mas eu consigo, né, atuar com uma diversidade tão grande de gerações, que eu acho que a palavra-chave é adaptação, né? E a minha visão é que eu acho que, assim, essa pluralidade, né, esse ambiente multigeracional, ele alavanca muito, assim, a diversidade de pensamento, de experiências, de habilidades. Ele fortalece a resiliência e a adaptação e a inovação, né? A gente já sempre fala, né? O ambiente diverso, ele promove muito inovação, né? Muito. E acho que ao invés de a gente olhar essas diferenças como obstáculos, né? A gente tem que olhar como vantagem competitiva mesmo, sabe? Então, eu acho que empresas que têm a oportunidade dessa vivência, né, plural, eu acho que elas têm mais vantagens competitivas do que você viver em ambientes extremamente homogêneos, né? Sim, em todos sim. os sentidos. E é um ambiente onde as situações são muito mais previsíveis, né? E ali você não tem insights ricos, você não tem vivências tão grandes ali, e até no sentido de promover novas ações, novos projetos internos para trazer um diferencial competitivo para essa empresa. Sim. Mas até você falou assim, rico, né, que é difícil de trabalhar com a geração Z, né? A gente tem aí 20% dos nossos colaboradores na geração Z já, né? Então, olha, é bastante, né? Ou seja, a gente é um público jovem muito grande. Maior, 50% é Y, né? Temos aí mais uns 20 e poucos por cento também na geração X e alguns baby boomers, né? Como eu comentei com você. Sim. Mas a geração Z, eu acho que, assim, a dificuldade maior, eu acho que é deles. Eles se enquadrarem nesse contexto corporativo que ainda é muito, muito quadrado, né? Então, assim, empresas que já quebraram muitas barreiras e muitas ideais conservadores, ortodoxos, no modelo, no formato de trabalhar, talvez elas são mais receptivas para essa geração, né? Tá. Mas a gente sabe que a maioria não é. A maioria ainda segue um modelo... quebraram algumas barreiras, sim, né, para poder até se tornarem atrativas para esse público. Sim. Mas eu não acho que isso, quebrar essas barreiras, é colocar piscina de bolinha no escritório, ping-pong, né, não é isso, né, que atrai esse jovem, né? Teve uma época que muito se falava disso, né, que se você não tivesse esse ambiente, ali exato, no meio do
Aí, esses jovens não iam querer trabalhar no seu... E a gente percebeu que eles não ficavam também nessas empresas, né? Ou seja, que era algo muito mais profundo e muito mais de conexão mesmo, de sentido, né? Do que propriamente um ambiente, né? Sim. Então, eu acho que os desafios que eles enfrentam mais... eu, pelo menos, não vejo dificuldade em trabalhar. Eu tenho também na minha equipe, né, bastante geração Z, mas eu acho que eles têm uma dificuldade em entender, por exemplo, limites, né? Sim. E a gente sabe que o contexto cooperativo, ele tem regras, porque é inevitável para uma organização ser organizada, né? Eu gosto muito da palavra organização. Na verdade, nem todas são organizadas, sim, né? Algumas A gente busca organizar o tempo todo, mas eu costumo falar que é uma bagunça organizada, né? Porque quando junta um monte de gente, é muito conflito, é muita resistência, é muito pensamento diferente. Sim, Do mesmo são lado que interesses tem diversos. o ponto positivo, o lado de riqueza, né, que a gente já falou, também tem o desafio dos conflitos, né? Então, eu vejo que eles têm mais dificuldade de entender esse ambiente mais regrado, mais controlado. E aqui eu não estou falando, né, de liderança tóxica, sabe? Sim. De controle, né, e pressão, não. Sim. Mas os ambientes corporativos são mais controlados, né? Até porque nós somos regidos por leis e diversos órgãos, enfim, né? Sindicatos. Que não nos permitem também sermos tão... então, a gente tem, por exemplo, tem que fazer treinamento agora, porque é um requisito, são treinamentos normativos, né? Então, mas eu não quero. Não tem não querer, não tem, né? essa opção. Não tem essa opção. Então, eu acho que essa geração Z, eu acho que ela tem ela demonstra um pouco mais de dificuldade de lidar com esses ambientes mais controlados, regrados, e até com os limites, né? Então, eu já me vi, por exemplo, muitas vezes falando, e aí depois que eu fiz uma comunicação, por exemplo, interna, que a área de comunicação também tá comigo, né? Também é minha responsabilidade. E aí, depois que eu fiz a comunicação, eu olhei, eu li de novo e falei assim... Gente, tô me sentindo uma diretora de creche, sabe? Da forma como porque você o que eu precisei comunicar era algo que, pra mim, veio lá da minha educação com meus pais, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, assim, impor alguns limites, algumas regras de convivência, principalmente, né? É algo que essa geração, ela desafia mais a gente no dia a dia. É interessante, acho que isso é um ponto super interessante. E aí, bem dentro, queria te fazer uma outra pergunta. Qual que é a sua visão estratégica aí frente a esse tema de gestão multigeracional? Olhando de forma estratégica para o negócio, por exemplo, como que a Premix entende, e aí nós já temos estudos, né, que dizem hoje já tem um percentual significativo. Sim. Aí 20% dos colaboradores já são geração Z. Uhum. E a expectativa é que grande parte das empresas no Brasil, a partir de 2025, tenham de 25% a 30% de colaboradores já aí geração Z. Uhum. E como que você entende e avalia de forma estratégica essa situação? Bom, a gente já falou um pouquinho, mas eu acho que trabalhar a inteligência emocional de todos, né, para lidar com essas diferenças. E aí não entender... por quê? Porque eu acho que a inteligência emocional vai fazer você conseguir se colocar no lugar do outro. Sim. Entender um outro ponto de vista diferente do seu, né? Porque sem inteligência emocional, o que a gente cria? Confrontos, né? Eu tenho uma premissa assim, que eu costumo sempre repetir, que a gente precisa gostar de conflito, porque o conflito nos leva a evoluir. Sim. A partir de um conflito, por exemplo, uma discussão de um assunto com uma pessoa que pensa diferente de você, é super enriquecedora, desde que você esteja aberta, né? Então, o conflito, ele é bem-vindo, o confronto não, né?
E aí eu acho que a falta de inteligência emocional faz as pessoas entrarem em confronto, né? E aí aquela coisa, não quero mais falar com aquela pessoa, não me relaciono com aquela porque ela não me entende, né? E aí, então, eu acho que as estratégias, né, eu acho que do RH é sempre, da área de gente, é sempre tentar trabalhar esses conflitos através de muito diálogo, né, e estimular a escuta ativa. Então, eu sempre costumo falar, você já perguntou para a pessoa, né? Sim. Porque às vezes Sim. ela vem com um conceito formado sobre alguém ou sobre alguma fala de uma pessoa, sem necessariamente ter conversado com aquela pessoa, né? Entendido do ponto de vista dela, né? Sim. Então, promover esse diálogo, essa escutativa, né? E um dos valores da Premix é a transparência, né? Então, eu acho que essa geração, ela gosta muito de transparência e autenticidade, sabe? É por isso que eles gostam muito de reels, né? Esses vídeos rápidos, assim, que as pessoas mostram a vida delas particular, né? E acompanham esses influencers no dia a dia deles. Porque eles estão sendo autênticos ali, né? Eles estão mostrando, Sim. Claro, tem muita... Como ela é ali, né? tem muita maquiagem, né? A gente sabe disso. Mas, de uma maneira geral, eles estão trabalhando ali com a autenticidade, né? Um pouco da autenticidade. Então, essa geração gosta muito disso, da transparência e da autenticidade. Então, eu busco muito trabalhar isso, principalmente com as lideranças, né? Sempre que eu posso conversar, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer uma mentoria, né, ali, né, numa conversa. Sim. Essa abertura do diálogo, a abertura a promoção da escutativa, né? A gente procura desenvolver os líderes dessa maneira. E o quanto você entende que, por exemplo, fomentar a colaboração nesse ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, é positivo, olhando para as lideranças? Desculpa. A questão da colaboração. Dentro, o quanto você entende que fomentar a colaboração e a cooperação aí das lideranças com um olhar para essas gerações, seja Y ou Z, dependendo de a liderança está em qual geração, sim, tá? Você entende que é algo que possa cooperar e auxiliar essa equipe? Eu gosto muito da palavra colaboração no sentido real, né, do significado, né, que é você trabalhar com alguém, que é elaborar, sim, né, trabalho, né, e o é você compartilhar isso, né, compartilhar o trabalho. Sim. Então, essa é a essência da palavra. E eu acho que, bom, desde sempre a gente estimula isso. Acho que esse acho que é um dos pilares aí de qualquer empresa, estimular a colaboração. Mas nem sempre ela de fato acontece, né? A gente estimula, mas nem sempre ela acontece de uma forma, nem sempre de uma forma genuína, sim, né? Às vezes de uma maneira um pouquinho mais impositiva, exatamente. Mas eu tinha falado de mentoria, né? Que as lideranças hoje elas acabam fazendo muita mentoria com os jovens, né? Pela experiência que tem, né? Mas eu tenho praticado muitas vezes a mentoria reversa, né? Que é super interessante. Então, né? E eu acho que deixo aqui também um convite para todas as lideranças, né? Para praticarem isso. Para quem não sabe, né? Ou seja, da mesma forma que nós temos uma bagagem, uma experiência grande para contribuir, né, com pessoas de outras gerações, eles também têm um olhar muito diferente do nosso sobre as mesmas situações e contextos. Sim. Então, por exemplo, né, olha, por que não você pegar uma situação que faz tempo que você tá ali batendo a cabeça, não consegue achar, de repente, um caminho, já tentou um caminho, não deu certo, já tentou outro, não deu certo, né? Algum contexto ali que tem te desafiado, né, no trabalho. Por que não pegar uma pessoa de uma geração bem diferente da sua e falar assim, se você fosse, né, se você estivesse no meu lugar, com esse desafio, com esse entrave aqui, o que você faria?
Cara, você não tem noção tanto de coisa diferente que pode vir ali que você nunca imaginou. Por quê? Porque eles têm uma visão completamente diferente de mundo, né? Eles foram educados de forma diferente, eles viram coisas durante a vida diferente do que a gente viveram. Sim, então, sim, contextos diferentes. Contextos, então assim... Poxa, pegar uma pessoa, às vezes, assim, até de... Não só de uma diferença de geração, mas uma diferença cultural, né? Uma diferença socioeconômica, por exemplo, que também traz contextos de vida diferentes. E trazer esse desafio, né? Falar assim, o que você faria no meu lugar? Essa é a mentoria reversa, né? Então, eu acho que a colaboração, ela vem disso, porque a gente tem... tantas possibilidades, a gente não pode achar que só o que eu sei, só o que eu penso, só o que eu aprendi, só o que eu conheço é o caminho certo, né? E impor isso, né? Tem vários caminhos e eu costumo compartilhar muito, principalmente com a minha equipe, alguns desafios, falar assim, vamos junto nisso, né? Vocês precisam me ajudar, porque é muito complexo, então assim, eu preciso da contribuição de todo mundo. Sim. Costumo falar, eu não faço nada sozinha, né? Todas as conquistas eu compartilho com o time, assim, a gente comemora junto, porque isso, é a colaboração que traz o resultado, né? Ninguém faz nada sozinho, ainda mais quando a gente é uma empresa grande, com, né, com desafios para todos os lados. Eu falo que meu dia ele é dividido com questões burocráticas, operacionais, até questões de conflitos de relacionamento, culturais. Então, né, a gente precisa ter apoio o tempo todo, claro, né? Apoio. Claro, concordo. Concordo e eu considero, eu te fiz essa pergunta até para entender o seu posicionamento, porque eu entendo que a colaboração, ela sempre foi falado sobre colaboração, mas ela nunca foi utilizada na essência como ela tem sido necessária nos dias atuais. Porque nós temos uma rigorosidade aí, uma agilidade em processos, o tempo, você precisa ser muito ágil, então como você consegue manter essa agilidade e trazer consistência à colaboração. E a gente esbarra muito, Lucila, hoje no individualismo, né? Muito. Cada vez mais, né? A gente tem convivido com pessoas que realmente se isolam, acreditam que o trabalho é aquilo que você faz dentro de um computador, né? E tem pessoas do lado que você pode ajudar, que você pode contribuir, que você pode compartilhar uma informação. Por que guardar a informação, né? Não faz sentido. Então, trabalhar isso no dia a dia é desafiador, mas porque a gente lida bastante com esses individualismos, né? Sim. É um ponto super relevante para ser trabalhado diariamente, né? Dentro de contextos diferentes, realidades. Por exemplo, que você trabalha dentro de um escritório corporativo é uma situação. Que você trabalha numa planta da Premix no Tocantins é uma outra situação. Exato. Dentro de complexidades e realidades muito diversas. Muito diferente, E aí você precisa sair do seu lugar, daquele lugar confortável, atrás de uma cadeira, de ar-condicionado, onde você fica ali... Por isso que eu me permito visitar, né, todas as fábricas, todas as unidades, porque só estando lá, entendendo, né, como que é o trabalho dessas pessoas, que é totalmente um ambiente totalmente diferente do meu, para eu poder conseguir minimamente me colocar no lugar deles e tentar apoiá-los, né, e tentar criar mecanismos e ferramentas e estratégias para poder ajudar nesse sentido, né, porque são realidades completamente diferentes. E eu falo que às vezes a gente precisa sair da nossa bolha, né? Sim. E tem muitas, né, eu acho que aí eu acho que não tem o viés geracional. Todas as gerações existem pessoas que não se permitem sair da bolha, né, não se permitem experimentar o sapato do outro, né? Que é o verdadeiro significado da empatia. Né? Exato. Não é se colocar no lugar. Não é simplesmente se colocar no lugar. Sabe? Vista o sapato da outra pessoa. Entende o que ela passa, o que traz pra ela aquela situação na essência.
E que às vezes você vai ver que não é mimimi, né? Porque é muito fácil você lá do seu lugar falar, é mimimi, não. Nem sempre é mimimi, né? Nem sempre. Sim, sim. Tem bastante também, mas nem Sim, sempre é, né? Às sim. vezes você vai entender que realmente faz sentido, né? Aquela dor, aquela reclamação, enfim, e que eu posso fazer que a gente pode fazer para ajudar, né? E aí eu acho que é muito bacana, que aí é onde a gente se reúne times, líderes de outros, né, de outras áreas para fazer, vamos junto tentar, né, entender como que a gente pode ajudar ali, Maximizar e potencializar com certeza. essa tomada de decisão, né, uma mudança pequena que seja, né? E eu falo que nem sempre é uma mudança grande ou que envolve um investimento financeiro. Às vezes é uma coisa São simples, detalhes. Só que só estando lá para você entender que de repente aquele detalhe vai fazer uma diferença grande, né? Queria entender aí como que você avalia. Hoje nós temos muitos profissionais que ocupam aí posições em nível especialista e que buscam uma posição gerencial, uma posição aí middle gerencial. Quais que são as dicas, os requisitos que você recomenda que esses profissionais tenham para que eles consigam ter êxito aí dentro dessa busca de desenvolvimento para a carreira? Tá. Bom, eu acho que assim, como a gente vê, nem sempre todas as pessoas querem se tornar líderes. E agora a gente fica cada vez mais, né, essa geração mostrando aí alguma resistência um pouco a essa ascensão, né, para um cargo de liderança. Sim. O que é muito interessante. Sim, também. Sim, porque eu acho que eles estão vendo, né, a complexidade que é você fazer gestão de pessoas. Então, acho que a primeira dica que eu dou é: não queira uma liderança apenas pelo status ou pela questão financeira. Você tem que gostar de pessoas, gostar de conflito, gostar de solucionar problema, gostar de ter esses desafios no seu dia a dia, tomar decisões, né? Eu acho que, então, se desenvolver nesse processo de tomada de decisão. Acho que visão estratégica de negócio, né? Não dá para você ficar só na sua especialidade. Para você se tornar uma liderança, você precisa entender de uma maneira muito mais ampla, né? Aonde você pode, com a sua especialidade, contribuir com o todo, com o negócio, com a estratégia, né? Com o objetivo, sim. Aonde se pretende chegar, né? Então, eu me vejo muito fazendo essa trajetória logo no começo da minha primeira experiência como líder, né? Quando eu olho para trás, eu acho que o que me impulsionou muito foi isso, foi ter um mentor, né? Acho fundamental. Que me colocou em reuniões que naquele momento, Lucila, eu não entendia por que eu tava lá, sabe? O que eu tô fazendo nessa reunião, né? Estão tratando de negócio, do como vai ser, né, estratégia tal, não sei o quê. Aí eu pensava, o que RH tem a ver com isso, né? Que área que a pessoa voltada pra gente tem a ver com isso? E naquele momento ele estava me ensinando uma grande lição, que se eu não conhecesse qual que era a estratégia que eles estavam traçando para a empresa, quais eram as decisões que estavam sendo tomadas ali, né? Eu não conseguiria levar, né, trazer as minhas ações com pessoas alinhadas com isso, sabe? Eu não conseguiria fazer esse alinhamento, né? Então, assim, de nada adianta você ter um repertório enorme de ferramentas, de práticas que você já desenvolveu e tal, e simplesmente replicar se aquilo ali não está fazendo sentido nenhum com o objetivo que se pretende atingir, sim. Né? Então, acho que conhecer, se aprofundar, né, em termos mais amplos, né? Sair da casinha mesmo, sabe? Sair do seu mundo onde você é especialista, onde você conhece bastante e navega aí por outros mundos, né? Então, essa é uma dica muito importante. Já falei, né? Gostar de gente, gostar de pessoas, porque eu falo que uma liderança
80% do seu tempo vai ser fazendo gestão de pessoas. 20% você vai cuidar de projetos, você vai cuidar de uma burocracia, de uma questão operacional, mas 80% vai estar relacionado com pessoas, né? Como você desenvolver melhor seu time, como você direcionar cada um com a sua melhor competência para o projeto, né, que você está desenvolvendo, ou seja, usar as melhores competências de cada um. Isso daí é uma das grandes competências de uma liderança, né? Eu acho que também uma outra dica que eu dou é assumir riscos, sabe? Ser ousado, ser curioso, né? Muito, muito. Então, assim, a curiosidade me levou para caminhos inimagináveis, né, na minha carreira. E assumir riscos, né? Eu me lembro de uma passagem que eu era coordenadora, né, da área de desenvolvimento organizacional. Então, eu estava confortável ali com aquele meu time, com os desafios daquela área, porque era uma área que eu conhecia bastante. Já tinha trabalhado até aquele momento da minha vida com aqueles desafios, né? Claro que sempre tem desafios novos, mas dentro de um mesmo, vamos dizer assim, do mesmo olhar, né? E, de repente, eu fui convidada para assumir a área de benefícios, que é uma área extremamente operacional, extremamente cheia de entraves de questões de relações sindicais, né? Enfim, e isso eu tô falando no Grupo SEB, que tinha mais de 6.000 colaboradores, espalhados por Brasil inteiro, né? E aí, eu topei o desafio, né? Conversei na época com a minha gerência e falei assim, ó, é novo pra mim. Se você topar comigo, que você aceite que eu também esteja aprendendo, que eu também esteja, vamos dizer assim, num processo de aprendizado, né? Super top. Eu super topo, mas a gente tá combinado aqui, né? Então, assim, eu acho que eu vou precisar mais de você nesse primeiro momento, porque eu vou abusar do seu conhecimento dessa área pra eu poder construir. Mas eu fui. Então, assim, ser ousado, arriscar, mesmo em ambientes, em contextos que você não conheça, sabe? Claro que minimamente eu tinha uma segurança. Tinha uma segurança interna de que eu tinha um conhecimento da área, mesmo que não atuante, mas eu tinha um conhecimento da área. Conhecia já a empresa há um tempo. Então assim, claro que não é também se jogar no escuro, né? Mas eu acho que isso é um conselho que eu dou. Você seja curioso. Acho que muitas vezes por exemplo, eu falei, né, no começo da nossa conversa que eu gosto muito de podcast. Sim. E eu ouço podcast de tudo quanto é assunto. Não só de assuntos que têm a ver com meu dia a dia profissional, mas assim, de repente, sabe, um título me chamou a atenção de um assunto que eu nem conheço, sabe, tenho pouca profundidade, eu vou lá, escuto, porque eu quero conhecer, sabe? Então eu me considero uma pessoa muito curiosa. Sim. Então acho que esse caminho da curiosidade te leva a explorar muito, né? Eu considero que a questão da curiosidade, ela te abre portas tão diversas e que se você souber aproveitar essas oportunidades de conhecer, de explorar outras possibilidades, além do que é o convencional ali pro seu dia a dia, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu também me considero uma pessoa bastante curiosa e acho que a curiosidade me levou e tem me levado para caminhos muito interessantes. Não sei se você se lembra, mas assim, nós nos conhecemos quando eu cheguei em Ribeirão Preto. Sim, sim. E eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Em momento algum, eu tive me passou pela cabeça a possibilidade de conduzir um podcast, era algo inimaginável. Até o momento onde eu passei por uma série de gravações para um produto, e aí foi superou todas as expectativas. E aí, a partir daí, não, peraí.
peraí, o que era plano... Você fez descobertas de você mesma, né? Sim, e assim, eu preciso inovar. Por onde que eu vou buscar essas inovações? Quais são as possibilidades dentro desse portfólio aqui que eu tenho, que a emprego tem de produtos, deixa eu fazer benchmark no mercado, o que o mercado está praticando, entender mais detalhes de forma real. E aí isso foi feito. Junto com a minha equipe, nós trouxemos insights muito ricos, até para descobrir caminhos possíveis para que a gente consiga tomar e ganhar uma outra proporção. A gravação desse podcast, e aí esse podcast começou, a primeira gravação do primeiro episódio foi em dezembro de 23, esse já é o 11º, o que tem trazido uma relevância super importante, gerado e fomentado muito networking, novos projetos para ambas as partes, o que é melhor, porque o networking ele é uma via de mão dupla. Então, o que algo antigamente era impossível de acontecer, é super possível. E aí o problema é que hoje eu já não quero mais parar de fazer. Que bacana! Então, ele traciona de uma forma muito interessante. E assim, o quanto você precisa se preparar, o quanto você precisa ser consistente, trazer um conteúdo, trazer um convidado qualificado, que traga insights condizentes, que atenda às expectativas do público que segue, curte, compartilha, ativa o sininho, propaga esse episódio e todos os outros do canal, mas que esse nível de interação precisa ser muito forte. E não adianta, hoje é assim. E se jogar, né? Totalmente. Totalmente. A gente falou um pouquinho disso, né, ontem também. E interessante, né, que a gente estava falando sobre se arriscar, ter ousadia, né? Você só teve essa descoberta aí, né? Fazendo. Quando você se permitiu, né? Quando você falar, tá bom, vamos testar, pelo menos, né? Sim. Mas essa permissão que você deu pra você mesma te permitiu abrir essas portas, que é o que você falou. Então, eu acho que é isso, né? O caminho da liderança e até de qualquer caminho de prosperidade, né? De evolução. Ele passa pela ousadia, pela experimentação, né? De você tentar, pelo menos, né? No mínimo. No mínimo. Porque você não vai saber se você não tentar. Você nunca vai saber nada, né? Então, eu não imagino... Claro, eu sempre olhei meu futuro e me imaginei no lugar onde eu estou hoje. Imagino coisas a mais ainda. Com certeza. Né? Porque eu falo assim... certeza. A gente estava falando de geração, né? Eu pretendo ficar ativa por muito tempo, né? Eu me considero uma pessoa extremamente jovem de espírito, né? E de... energia. E de energia, exatamente, né? Meu time fala assim, nossa, você tem mais energia que a gente, sabe? São, né, de pessoas de 20 e poucos anos, elas elogiam, sabe, a minha energia para fazer as coisas, para motivar todo mundo para um novo projeto, pra um novo desafio, né? Então, eu sei também que eu sou uma inspiração, isso eu acho super bacana quando a gente se reconhece como referência, como inspiração, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar isso, porque quando a gente atinge esse lugar, quando a gente chega nesse lugar, a gente não pode esquecer que tem um monte de gente atrás seguindo o nosso caminho, né? É interessantíssimo. Seguindo a nossa rota. E que a gente tem que tomar cuidado todos os dias com as nossas palavras, com os nossos comportamentos, porque a gente não sabe quantas pessoas estão olhando pra gente como referência, né? Então, esse lugar da liderança também passa por isso. Você tem que querer estar e gostar de estar num lugar de visibilidade, né? Quando eu falo, por exemplo, também de assumir desafios, assumir riscos e tal, tem a ver com você se colocar em projetos de visibilidade. Sim. Porque é muito cômodo, Lucila, você trabalhar atrás, né, da cortina, né, dos bastidores, dos holofotes, né? Eu sempre falei assim, você também tem que estar muito disposto a ser julgada,
a ser... Porque em todo contexto, em todos os lugares, você nunca vai ser uma unanimidade. Imagina. Principalmente quando você exerce um cargo de liderança e que você tem muitas vezes que tomar atitudes impopulares, né? Que é pensando na empresa, pensando no negócio. Muitas vezes você vai ter que dizer não, né? Sim. E aí você tem que aprender também a isso. Dizer não, então, que não é simples. Exato. Quando eu falo para algumas pessoas, né? Você quer passar um dia no meu lugar? É interessante. Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que aprender a dizer não, mesmo você não querendo se indispor com aquela pessoa, mas você vai ter que saber dizer aquele não. Sim. Você vai estar num lugar de alta visibilidade, a ponto de você sofrer críticas, julgamentos, né? Porque nem todo mundo vai gostar da forma como você conduz. E, claro, você não tá ali simplesmente para agradar. Claro que a gente sempre busca atuar de uma maneira harmoniosa, que envolva, né, a maior parte das pessoas. Mas nem sempre, né, isso é possível, né? Então, esse lugar da visibilidade também tem que fazer sentido para você, né? Com certeza. Você quer isso, com certeza. né? Eu falo Fica que tem uma frase que eu falo, é prego que aparece leva martelada, viu? Então é isso assim, aí. tem uma tábua, vários pregos, só tem um levantado. Qual que vai levar martelada? O que tá exposto. E é exatamente, as posições de visibilidade, elas também estão ali para sofrerem, né, pressões. Sim. E eu falo muito, assim, muitas vezes eu filtro muito, sabe? Por exemplo, da forma como chega para mim alguma coisa, da forma como eu levo, para poder cuidar do clima, cuidar das pessoas, né? Evitar que elas sejam envolvidas em contextos que não tem necessidade delas se envolverem naquele momento. Eu tô ali para isso, né? Isso aí. Eu sou o filtro, eu sou a linha de frente, eu falo, né? Num batalhão, o general tá lá na frente. É exatamente isso. A gente tem que estar É interessante, à frente, né? É interessante. E até olhando quais são as possibilidades e ter esse autoconhecimento muito fortalecido, porque independente de qualquer crítica, comentário, julgamento, você tem a opinião muito formada sobre quem é você. Sim. Então, melhoria? Sempre. 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 Mas, hoje, você está entregando o seu melhor. Sempre Sim. com esse propósito de qualidade, atingimento aí das metas necessárias e das metas estabelecidas. E realmente numa construção de um projeto muito maior. Uhum. Mas melhoria tem sempre. Sempre, a vida inteira. E a gente precisa... Eu falo que a gente não pode parar de aprender, de estudar e de se aprofundar nunca. Eu tô fazendo MBA em inovação e tecnologia. Porque eu tenho sentido que, assim... por mais que eu tenha acompanhado essa evolução, é aquilo que o meu colega falou, né? Que já é um pouco mais velho que eu, mas ele falou... Eu nunca vou conseguir alcançar essa geração que tá vindo. Mas minimamente eu preciso estar conversando com eles, pelo menos de igual para igual, né? Então eu vou buscar... Bem interessante a perspectiva. Eu vou buscar, porque senão para trás eu não quero. Já que a minha intenção é continuar aí durante muito mais tempo na ativa, né? E podendo contribuir, eu também tenho que entender que eu não posso... abrir mão aí ficar no meu lugar confortável, né? Com certeza. Cheguei até aqui agora tá e ótimo. Tudo tá ótimo, não. E até olhando numa perspectiva de expectativa de vida, eu sempre digo, eu completei 40 anos esse ano, no início do ano, e quando eu completei 40 anos, foi uma gratidão, assim, muito grande por estar com saúde, trabalhando... Uhum. Com a minha família que eu construí, é a coisa que eu mais valorizo, com emprego, então as coisas estão acontecendo. E aí, como que eu quero planejar os meus próximos 2/3 de vida? Porque é isso, é almejar muito mais. Se manter útil, se manter
antenado aí nessas oscilações e mudanças rápidas de mercado, mas que você consiga navegar se mantendo ativo durante esse percurso. E atualizado. O tempo todo. E atualizado. Você tem que estar atuando ali. É muito bom. Quero muito te agradecer. Obrigada. Obrigada eu que agradeço, pelo Lucila. conteúdo. Obrigada pelos insights. Foi uma conversa ótima. Pelas dicas. Excelente. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Lucila. Eu fico muito honrada e muito feliz de ter participado. Que ótimo. Obrigada. Muito obrigada para você que nos acompanhou durante o 11º episódio do Pod Emprego. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria de pedir aí que você se inscreva, compartilhe e ative o sininho. Em breve, o 12º episódio. Até mais!